Amados, queridos irmãos, que a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Daniel na Babilônia, um estrangeiro fiel. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês neste dia. O livro de Daniel narra vários eventos, vários acontecimentos, profecias, sonhos, histórias escatológicas daquele tempo, para aquele momento e que até hoje edifica a nossa vida. Eu quero compartilhar com você e refletir junto com você, chamando a sua atenção, claro, para o contexto bíblico e também um ensinamento que esta mensagem nos traz acerca da nossa vida, da nossa conduta, do nosso comportamento como servos fiéis do Senhor Jesus. Nabucodonosor invade o povo de Israel e leva alguns moços cativos após a invasão para servir no palácio. E dentre esses jovens, para servir no palácio e aprender os costumes e as doutrinas do palácio daquele tempo, daquele povo, estava Daniel. Daniel, ele foi obrigado a ir para um outro país. Ele não foi por livre e espontânea vontade para a Babilônia. Nós entendemos bem e compreendemos que a Babilônia representa o mundo, representa o pecado, representa os manjares, representa as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. Daniel não escolheu ir para a Babilônia, mas ele foi levado para a Babilônia. Foi cativo para a Babilônia, servir o rei Nabucodonosor, servir o palácio, ser escravo naquele lugar. Chegando lá, ele ainda aprendendo, estando confinado, ele sentiu no coração dele se preservar, sentiu no coração dele ser santo e continuar santo, permanecer naquilo que ele aprendeu. Daniel não perdeu seus valores, não se converteu aos costumes da Babilônia. Daniel não desprezou seus amigos, não se desviou da presença de Deus, não se contaminou com os manjares do rei, não adorou a imagem do rei ou ao sistema governamental, não se rendeu àquele aspecto, àquela cultura. Daniel, mesmo longe do seu país, longe da sua casa, longe dos seus pais, Daniel guardou os princípios que ele aprendeu dos seus pais, os princípios que ele aprendeu na igreja, os princípios que ele aprendeu em Deus. A BBC News Brasil, ela reportou que quase 30 mil brasileiros já entraram nos Estados Unidos pela fronteira do México, fazendo assim em 2021 um recorde que antes só havia sido alcançado em 2007. Então, em 2021, o brasileiro quebrou o recorde de imigração. Sempre quando a gente vai para um lugar novo, para uma cidade nova, que a gente nunca teve contato antes, uma cultura nova, a gente às vezes fica maravilhado, a gente fica impactado com o que nos é apresentado, com o que a gente está vendo, vivendo, e presenciando naquele tempo. E eu tenho percebido e preocupado com muitas pessoas que saem da sua terra, saem do meio da sua parentela, e infelizmente ao sair, acaba se desviando. Ao sair, acaba se contaminando. Nem precisa de ir muito longe. Tem pessoas que só mudando para uma cidade maior, já se vende. Já perde os valores, já perde os costumes, abandona a Deus. Infelizmente eu conheço várias pessoas que mudaram da cidade, mudaram da onde eles cresceram, onde eles nasceram, onde eles receberam instrução, onde eles foram sustentados pela palavra, alimentados pela palavra, pelos seus pais. E quando chegam em uma determinada cidade, sentem aquele ar de liberdade. E aí quer experimentar tudo, quer fazer tudo e infelizmente acaba envolvendo com coisas erradas, abandonando a fé e indo contra os costumes e valores que aprendeu dentro da própria família. Daniel, ele por mais que ele estava em outro país, em outro lugar, longe da sua família, longe da sua casa, longe dos seus pais, longe dos seus parentes, amigo de infância, amigos íntimos talvez, mas Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar. Quando Deus nos preserva de algumas coisas, não é porque Ele está nos proibindo de viver aventuras novas ou de felicidades novas, não. Porque Deus nunca nos proibiu de conhecer coisas novas. Ele sempre nos preservou das consequências dela. O povo de Israel, Deus tentava preservar aquele povo para que aquele povo sempre vivesse coisas boas e uma vida em paz, feliz e alegre no Senhor. Mas infelizmente, por causa das outras culturas, eles traziam para dentro da cultura deles rituais, comportamentos que eles julgavam ser interessantes,
que os outros povos faziam, mas eram coisas que não agradavam a Deus. Por causa da aventura, por causa da adrenalina, por causa da situação, pelas atitudes, pelos comportamentos, eles viam naquela cultura, naquele povo, algo diferente que ele nunca viveu, uma experiência nova. Só que o problema é que na maioria ou em algumas experiências que você quer viver ou acha que você tem que viver, traz consequências com ela. Daniel, ele estava no meio da Babilônia. Daniel podia se servir dos manjares do rei. Daniel podia se contaminar com as coisas do rei, mas ele preferiu, no seu coração, junto com seus amigos, não se contaminar. Resultado, Daniel foi honrado por Deus na Babilônia. Nós não precisamos nos unir, nós não precisamos copiar o mundo para que Deus nos honre no mundo, mas o mundo irá nos procurar por causa de um Deus que era a nossa vida. Houve um evento onde o rei sonhou e nenhum dos magos, nenhum dos inteligentes, dos astrólogos, das pessoas inteligentes daquela época, pôde dizer para Nabucodonosor representar aquele sonho, dar a revelação daquele sonho. Então ele falou assim, esses magos, esses mágicos, esses sábios não sabem de nada, mata todo mundo. Daniel, naquela reunião, ele avança e pergunta por que Nabucodonosor está querendo matar todos os sábios. E aí falaram para ele, porque ninguém revelava o sonho. E aí Daniel sabia quem ele era, sabia o Deus que servia. Daniel tinha certeza de si, do Deus que ele servia. Ele disse, não, peraí, Deus pode resolver esse negócio. Deus pode dar o entendimento, Deus pode revelar. Peraí, eu sou servo de Deus. Eu sirvo a um Deus que revela o oculto e o escondido. E aí Daniel vai e revela o sonho para o rei. Daniel vai e é honrado pelo Senhor dentro da Babilônia. Lembrando que ele não precisou se contaminar. Passa Nabucodonosor e Belsazar ali governando agora. Mais uma vez Belsazar começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor, comemorando com os utensílios do templo. A palavra do Senhor vem como uma determinação, como julgamento, como uma sentença para Belsazar. E ninguém podia decifrar, ninguém podia revelar o que aquelas palavras escritas na parede diziam, mas Daniel podia. Porque Deus é o Deus que revela o oculto e o escondido para aqueles que são fiéis. Daniel expressa a sentença de Deus para Belsazar. Vem outro governo, o governo de Dário, aonde é colocada uma sentença, um decreto que ninguém poderia adorar a outro Deus. Mas Daniel era fiel. Daniel adorava a Deus. Ser fiel não é fácil. Daniel, até na cova dos leões, ele foi lançado, sofreu perseguição, sofreu afronta, mas Deus deu graça a Daniel e ele permaneceu fiel até o fim. A Bíblia diz que Deus deu conhecimento a Daniel a ponto de que ele se destacou dentre todos. Aonde colocavam Daniel, Daniel se destacava. Daniel não precisou puxar saco, Daniel não precisou se corromper, sentar na mesa do rei, sentar na mesa dos magistrados. Daniel não precisou se contaminar com as coisas da Babilônia para ser honrado por Deus. Muito pelo contrário, sendo fiel a Deus, ele permaneceu nos ensinamentos, na doutrina, no costume da palavra de Deus e o que ele recebeu dos seus pais. Por isso Deus o honrou. Muitas pessoas saem da sua casa, da sua terra, da sua origem, de onde veio, e quando entra em outro país, entra em outro estado, entra em outro lugar, se contaminam. E essa contaminação traz consequências muito grandes, principalmente para a vida espiritual. Aonde você for, onde você estiver, você não precisa se contaminar com as coisas do mundo. Você não precisa ser igual ao mundo. Felizmente, dentro da igreja, às vezes a gente enfrenta com os nossos jovens, nossos adolescentes, um comportamento um tanto rebelde, quando eles acham que pela palavra, pelos ensinamentos do pai e da mãe, pelos preceitos que é passado pela igreja, ele acha que a gente oprime, a igreja fecha, a igreja guarda, dizendo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, meus colegas fazem. Nós, a igreja, o Senhor, Ele não quer te proibir de fazer as coisas, mas Ele quer te livrar, te guardar, Ele quer te preservar, para você não se contaminar com essas coisas que são bons para os olhos, mas mal para o espiritual. Deus sempre procura e se preocupa em nos guardar dos nossos atos. Lembra? Deus, ele não controla nossas ações, os nossos atos. Ele nos priva e nos livra, nos preserva deles. Porque todos os nossos atos, todas as nossas ações
nós seremos responsabilizados por ele. Daniel estava na Babilônia, involuntário. Mesmo estando lá involuntário, ele era obrigado, era exposto a todo tempo, a todo momento a se corromper, a se converter àqueles costumes, a deixar de lado os preceitos. Até uma lei foi decretada para não adorar nenhum Deus. Daniel disse, não, eu adoro o meu Deus. Essa é a palavra que você precisa guardar no seu coração. Eu sou do meu amado e ele é meu. Aonde você estiver, o país que você estiver, o estado que você estiver, na cidade que você estiver, lá você não pode se corromper. Lá você não pode ceder àquela cultura, aquelas coisas que enchem os seus olhos, que te alegram e te faz perceber, nossa, eu nunca vi isso, dá para viver isso. Cuidado, porque pode ser laço e é armadilha. Deus tem nos preservado ao longo da história, mas sempre aquelas ovelhas perdidas, desgarradas, que saíam, elas sempre pagaram o preço. Tem um dito popular dos sábios que diz que uma pessoa inteligente é aquela que aprende com os próprios erros, mas a sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. Então é melhor nós sermos preservados pelo Senhor na doutrina, no costume, do que nós aprendemos, o que nós vivemos ao longo da história. Permaneça fiel. Seja um estrangeiro fiel aonde você for. Seja um servo fiel aonde você for. Não venda seus valores. Não troque os seus valores. Permaneça em Deus, que Deus vai continuar te honrando. Você não precisa usar fórmulas nem formas desagradáveis ao Senhor para conseguir ser visto, ser notado, ser abençoado ou ser usado por Deus. O que Deus precisa é que você esteja pronto, preparado, no lugar certo, na hora certa e apto para ser usado como uma ferramenta, como um instrumento do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu coração seja preservado pelo Senhor, para que nada traia os seus olhos a ponto de você negar a sua fé, largar a conduta que você aprendeu dos seus pais, largar a igreja e largar ao Senhor. Não vale a pena a gente se contaminar, mas vale a pena permanecermos fiel, porque sendo fiel, Deus vai continuar nos abençoando. É melhor a gente preservar o que nós recebemos dos nossos pais dentro da palavra de Deus, o que nós recebemos de instrução dentro da igreja, para nos preservar do que o mundo pode destruir, para preservar aquilo que o mundo pode arrancar, para preservar aquilo que Deus nos deu. A palavra diz, guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Por isso vale mais a tua salvação do que ir se contaminar na cidade mais bonita, com as coisas mais lindas que os seus olhos já viram. Ainda vale mais a sua salvação do que ganhar todas as coisas, do que ganhar o mundo inteiro.